Meu irmão, minha irmã, necessidade primeira nossa é a conversão, sermos de Deus de verdade, abraçar a vida que Jesus é, abandonar o pecado, proteger a família, andar na presença de Deus. Valores eternos. Deus sempre é fiel, Deus é fidelidade, Deus ama você de verdade. Então, por favor, faça uma experiência de fé para mudar a sua vida, para nos ajudar a evangelizar. Vamos todos decididos pelo reino de Deus. Conversão. Como se pode alcançar uma conversão? Todas as vezes que nós falamos a palavra conversão, nós temos que entender que é um convite de amor. Porque hoje falar para uma pessoa se converta virou ofensa. Não, é um convite de amor. É um convite porque Deus te ama de verdade. Ele te ama tanto e te ama como você é, mas te ama bastante para deixar você como você está. Então essa transformação é própria do amor. O poder do amor é transformador. Deus não te ama Deus não te transforma para te amar, Ele te transforma por te amar. E essa transformação é necessária. Quando Pedro saiu da região onde ele saiu, longe da casa de Cornélio, foi até a casa de Cornélio, ele se converteu, era um pagão. Ele abriu o coração para a mensagem do Evangelho. Como aconteceu com Saulo, Sim, nós vamos deixar a visão do mundo. sim. Quando Saulo caiu do cavalo, ele ficou cego para o mundo e acordou para Deus. Sim. Então, conversão, existe um rompimento com aquilo que é da carne para andar pelo Espírito. Não mais aquilo que o mundo diz, mas aquilo que é a verdade, que é o Evangelho. Exige que a pessoa tenha humildade, que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Porque neste mundo hoje, tudo é muito normal, não tem problema, não precisa disso, não precisa fazer jejum, não precisa fazer vigília, não precisa fazer caridade. Nós estamos criando conversão como se fosse sentimento, um status, alguma coisa social. E é bonito o senhor trazer essa figura de Paulo, porque ele teve que cair. Essa palavra, Paulo caiu no chão. Então, se não cai, como é que você se levanta? Então, tem gente que quer encontrar Jesus e continuar andando, no mesmo caminho que ele estava. Olha Zaqueu. Zaqueu é a conversão mais fantástica que eu percebo. Zaqueu, quando abriu os olhos, se encontrou com Jesus, ele reconheceu tudo que era pecado na sua vida e quis um projeto de vida, romper com a morte, com a injustiça, com a mentira. Agora ele fala assim, não, eu vou me converter daqui para frente, mas eu não devolver nada para os pobres, eu vou ficar com aquilo que era injusto. Não posso ficar com o injusto, eu tenho que pegar a justiça de Deus na minha vida. Sim, Prado Flores, um escritor, né? Ele diz assim, uma coisa forte sobre a conversão, é um desinstalar-se. Eu acho bonito isso. Como que você vai se converter? Instalado naquela vida, instalado naquela proposta. Então Paulo cai para se levantar, né? Zaqueu desce da árvore. Então, gente, não tem como viver conversão do mesmo jeito que eu estava, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos costumes, inclusive usando as mesmas palavras, frequentando os mesmos lugares, usando as mesmas roupas. Então é conversão, é mudança de mentalidade primeiro e depois de comportamento, né? E para isso, o que a gente tem de fazer? A gente tem de escutar a voz de Deus e colocar em prática. É isso. Você estava com a casa na areia e percebe que isso é morte para você e para a sua família? Então tem que ser uma casa na rocha. Qual é a direção? Escuta a palavra de Deus e coloca em prática. Conversão é mudar a direção, é voltar ao caminho de origem. E a nossa origem é Deus. Isso pode acontecer com sinceridade. E para isso, o que você tem que fazer é algo muito simples. Se você de coração se prostrar diante do Senhor, se ajoelhar, fazer uma prece, falar, Senhor, converte-me, transforma a minha vida, me muda. Se você descer da árvore, é uma atitude sua. Se você abrir os seus olhos para Deus, se você abrir seu coração, Ele vai transformar a sua vida. Não tenha medo. E não tenha medo dos rótulos, das perseguições do mundo, porque você vai ser um bem-aventurado. Olha, quero que você saiba de uma coisa, todos aqueles que passaram pelo convite de Jesus à conversão foram pessoas realizadas, felizes, bem-aventuradas e hoje estão no céu, como os discípulos, apóstolos e tantos outros, né? Lembre-se que um dia Jesus entrou em Magdala, ele entrou em Magdala para visitar a vida de Maria Madalena e de lá aquela mulher se transformou numa grande seguidora de Jesus, que ama o Senhor acima de tudo. E a sua vida foi transformada. Os demônios que saem de Maria Madalena são os pecados, a vida errada, a vida do mundo, que saiu de dentro dela, o reino das trevas, para ela viver a vontade de Deus. Maria Madalena
deixou tudo o que vivia nas suas revoltas, angústias e amarguras para viver a vontade de Deus. Então peça isso ao Senhor. Peça a intercessão de tantos santos como Agostinho, Madalena, que viveram conversões maravilhosas e que tiveram suas vidas transformadas por causa da aceitação. Aceita Jesus hoje, Ele é o seu único e suficiente Salvador. Aceitar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus. Conversão é permanecer na verdade, no Evangelho.